A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, todas as irmãs, uma boa noite a todos, em glória a Jesus, maravilhoso. Estaremos aqui mais uma vez nesta noite maravilhosa, para nós estar agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que Deus está nos dando. Amém? Glória a Jesus, maravilhoso. Eu vou deixar um louvor, glória a Deus, que está na página 15 da harpa cristã. Glória a Jesus, maravilhoso. Oh, glória. Qual o cego andei, o pedindo vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, o teu sangue verteu, para salvar tão o pobre o pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriu, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz converter e não quis ao Senhor que morreu por mim na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriu, e agora me alegra em sua luz. Oh, glória! Mas um dia eu senti meu pecado e vi sobre minha espada a lei. Apressado fugi e Jesus me escondi, e abrigo segundo ele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriu, e agora me alegro em sua luz. Qual delicioso então este o meu coração, conhecendo silêncio amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar tão o pobre o pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriu, e agora me alegro em sua luz. Oh, glória! Devemos se alegrar diante desta luz que é Jesus Cristo. Nós devemos se alegrarmos porque Ele é bom, Ele é misericordioso com cada um de nós, todos os momentos de nossas vidas. Glória, glória, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, eu vou deixar a palavra do Senhor que está em Hebreus, glória a Deus, capítulo 11, do versículo 1 adiante, em nome de Jesus, que as palavras do Senhor vêm nos mostrando, nos ensinando para cada um de nós, glória a Deus, aleluia, né? A natureza da fé é os exemplos de fé e tirado ao Antigo Testamento. Então, a palavra que foi tirada do Antigo Testamento. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, a natureza da fé do exemplo, oh, glória a Deus, aleluia, o exemplo para mim, para você nesta noite. Ora, a fé é firme, fundamentos das coisas que se esperam
e a prova das coisas que se não vê. Porque e por ela os antigos alcançaram o testamento. E pela fé entendemos o que o mundo é e pelas palavras de Deus foram criados, de maneira que aquilo o que se vê e não foi feito do que aparente. É pela fé o Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, e pelo qual alcançou o testemunho de que era justo e dando a Deus o testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. E pela fé, Enoque foi trasladado, e para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus e os trasladará, visto como antes da sua transladação, e alcançou o testemunho de que agradará a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário o que aquele que se aproxima de Deus creia o que ele existe, o que o galardoado dos que buscam. É pela fé Noé, divinamente avisando das coisas o que ainda não se viam e temeu, e para a salvação da sua família, e preparou a arca, e pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, o que é o segundo a fé. E pela fé o Abraão, sendo chamado, e obedeceu, e indo para um lugar o que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vemos pela fé que nós conseguimos as coisas. É pela fé que nós devemos crer, nós devemos acreditar, não só aquilo que nós vê, mas nós devemos crermos naquilo que Deus está nos mostrando. Só de nós olharmos para as plantações, é só de nós olharmos para cada um de nós, olharmos para as coisas boas que nós temos, pela noite que nós recebemos, pelo sono que nós tivemos, pelas oportunidades que Deus está nos dando para mim e para você, nós devemos crer porque existe Deus. Porque o nosso Deus, ele é Deus Todo-Poderoso. Não adianta nós crer e não ter fé. Não adianta nós ter fé se nós não crer, se nós não acreditar que existe Ele nas nossas vidas. Então a palavra do Senhor nos mostra para cada um de nós as provas. A maior prova que Deus nos deu por mim e por você, quando Ele foi pregado naquela cruz. Por causa de mim e por causa de você, o amor que Ele tem por nós. Esta é a maior prova que Deus nos deu. O maior testemunho que Deus deu para mim, por mim e por você. Quem poderia ter morrido, tá naquela cruz pregada, é eu e você. É nós que somos pecadores, nós somos falhos. Mas Ele entregou a vida dele por puro amor que Ele tem por mim e por você. Esta é a maior prova. Muitas vezes, meus queridos irmãos, queridas irmãs, nós passamos por prova. Muitas vezes nós questionamos.
Muitas vezes nós queremos ver por que está acontecendo aquilo. Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por tantas provas? Mas nós não precisamos de ver. Nós precisamos de reconhecer os nossos erros, os nossos pecados. Então todos nós vamos passar por provação. As provações que nós vamos passar não é para o nosso mal, para o nosso bem. Para aumentar a nossa fé. Então, meus queridos irmãos, porque e por ela os antigos alcançaram o testemunho. Os antigos, eles alcançaram o testemunho. E nós devemos ser testemunho dos antigos. Nós tem aquele ditado que nós somos o espelho dos pais. Os filhos são os espelhos dos pais. Os pais são os espelhos do filho, quer dizer. Então nós devemos sermos, glória a Deus, aleluia, testemunho para as outras pessoas. Nós devemos mostrarmos que nós, meus queridos irmãos, é pela fé que nós estamos aqui. É pelo amor de Deus que nós estamos aqui. É pelas maravilhas, pelas misericórdias de Deus que nós estamos aqui. A fé sem obra, ela é morta. A obra sem fé, ela é morta. A fé, a obra tem que acompanhar junto. Então, meus queridos irmãos, nós devemos termos o entendimento, os que muitos e pelos mundos e as palavras de Deus, e foram os criados sobre nós. Então nós devemos ser testemunho da palavra do Senhor. Porque quando nós sejamos testemunha das palavras do Senhor, Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso Deus, Ele está acima de todas as coisas. Então nós devemos dar um bom testemunho da palavra de Deus para as outras pessoas. Nós devemos mostrarmos que nós somos capazes de fazer algo perfeito, maravilhoso para Deus. Não porque nós merecemos. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Mas nós estamos aqui pela misericórdia, pelo amor de Deus. Pelas maravilhas que Deus tem por mim e por você, meus queridos irmãos. Minhas queridas irmãs, nós fomos criados por Ele. Ele que nos deu a vida. Ele que está nos dando esse fôlego de vida para mim e para você. Então nós somos criados de Deus. Ele que nos criou. Ele que está, glória a Deus, aleluia, meus queridos irmãos, de maneira o que naquilo que se vê, não foi feito do que aparente. Não daquilo que nós vê, que são só aparente. Muitas vezes, meus queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos sendo que nem Tomé. Precisando de ver, precisamos ver as coisas para nós crer, para nós acreditar. Será que muitas vezes nós não paramos para meditar, para refletir as coisas boas que Ele está nos dando? Isto é o melhor testemunho, só de nós estarmos aqui, porque Ele está nos sustentando, Ele está nos fortalecendo. É pela fé que nós estamos aqui. Se fosse por nós mesmos, nós não estaremos aqui. Porque nós somos cheios de defeito, nós somos cheios de falha. Mas estamos aqui pela misericórdia de Deus. É pela fé, é pelo amor de Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, glória a Deus, aleluia. É pela fé que Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício. Então tudo é pela fé. É pela fé que nós venceremos as tempestades. É pela fé que nós enfrentamos as lutas do dia a dia.
Quantas lutas que você tem enfrentado? Se você não tiver a fé, meu queridos irmãos, o que vai acontecer? Nós precisamos ter fé, ter esperança e ter paciência naquilo que Deus está nos dando. Porque o nosso Deus, Ele nos mostra, Ele quer nos dar o melhor para mim e para você. Então Abel deu o maior sacrifício. Glória a Deus, aleluia. Né? Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim. Quantas muitas vezes acontece no nosso meio? O sacrifício, muitas vezes as pessoas acham, só dinheiro. Não. O sacrifício é você fazer o sacrifício para Deus. É você oferecer a tua vida para Deus. Oferecer a tua alma para Deus. Senhor, a minha vida é tua. A minha vida te pertence. Está nas tuas mãos, eu faço o que o Senhor quiser. Isso é oferecer. É oferecer o maior sacrifício. Deus, Ele nos deu o dom para mim, para você, não para nós ficar de braços cruzados. Tem momento que eu começo a pensar e para e penso. Como muitas vezes Deus põe algo na mente, no nosso coração, põe nós em cada lugar, né? Então, que nós não possamos é desistir. Isso é uma aprovação. Ele está nos aprovando a cada um de nós, né, até onde nós vamos. Será que nós temos força? Será que nós temos a fé? Glória a Deus, aleluia, de Abel. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, glória a Deus, aleluia. E pelo qual alcançou testemunho de que era justo e dando a Deus testemunho dos seus dons. Vendo? Abel deu o maior sacrifício a Deus. Qual o sacrifício? Os dons. Então, meus queridos irmãos, ele deu testemunho do que era justo e dando a Deus o testemunho. Então, muitas vezes eu penso, glória a Deus, o teu modo de dizer, que o que custa nós ser justo com Deus? Muitas vezes nós queremos levar as coisas de qualquer maneira, com mentira, falsidade, engano. É o melhor sacrifício que nós devemos dar a Deus. Né, meus queridos irmãos? Ser justo. Ser humilde. Né, glória a Deus, que na palavra disse, quem quiser vir a mim, vem como uma criança. Se Jesus disse, vem a mim como uma criança, para nós ser humilde, para nós ser mais coerente. Não para nós vivermos com a nossa arrogância, que nós queremos ser maior que o outro, melhor que fulano, melhor que ciclano. E nós vemos, meus queridos irmãos, muitas vezes em nossas vidas, as pessoas que queiram muitas vezes querer engrandecer estão caindo. Porque Deus não agrada dessas coisas. Deus quer que nós sejamos humildes. Seja que nem uma criança. Tem mais amor. Amar uns aos outros. Não para nós vivermos com arrogância com o irmão, com a irmã. Então nós devemos oferecer o melhor para Deus, o maior sacrifício é o testemunho. É o dom que Ele nos deu. Se Ele nos deu o dom para nós evangelizar, faça esse sacrifício. Não custa nada. Se Deus te deu o dom de louvar, louva, porque Ele te deu o dom.
Se ele te deu o dom de pregar, louva, glorifica, prega. Porque Deus te deu o dom. Não enterra os seus dons, meus irmãos, minhas irmãs. Não enterra os talentos. Tem momento, né, glória a Deus, talvez muitas vezes até a gente pensa em desistir. Mas aquele que tem o chamado de Deus, ele pode até tentar desistir. Mas de repente vem o Senhor, puxa o tapete. O Senhor põe nas provações. Você não quer vir não, né? Vai vir de um jeito ou do outro. É desse jeito. Se você tem chamado de Deus, não desvia. Permaneça firme, permaneça fiel na presença de Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus. Porque Deus ele põe nós numa situação, mas não para o mal, é para o nosso bem. Porque Ele quer que nós resgatamos ovelhas. Aquela questão ferida, aquela questão machucada. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é pela fé que nós estamos aqui. É pelo amor que nós estamos aqui, pelo amor de Deus. Não pelo amor das pessoas. Se nós esperar o amor das pessoas, meus irmãos, minhas irmãs estão perdidos. Mas estamos aqui pelo amor de Deus. Porque Deus tem amor por mim. Deus tem amor por você. Ele está cuidando de você, como Ele está cuidando de mim. Segurando nós na palma da mão, para nós não tropeçarmos em pedra. Para nós não tropeçarmos em coisas algumas. Como são maravilhosos. Como são perfeitas as obras do Senhor Jesus. A palavra do Senhor não é para nós entender, para nós compreender a palavra do Senhor. Porque o agir de Deus não é o agir do homem. Então nós devemos entendermos aquilo que Deus quer. Ele quer o melhor, Ele quer o melhor de mim e de você. Muitas vezes, meus queridos irmãos, queridas irmãs, nós queremos dar um menor para Deus. Se Ele é tudo na minha vida, na tua vida, nós devemos dar o maior para Ele. Porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Porque até agora Ele está me sustentando. Até agora Ele está me fortalecendo. Então é motivo de eu estar agradecendo a Deus. Quantos que já partiram durante o dia? Quantos que já se foram sem estar na presença de Deus? Então Deus ele está nos dando a oportunidade para mim e para você. Ele está nos dando a oportunidade para mim e para você todos os momentos de nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É pela fé que Enoque foi traslado. É pela fé. Nós temos o livramento de Deus, é pela fé. Como você vai pedir uma cura a Deus se você não tiver fé? Como você vai pedir algo, Senhor, me dê isso, me dê aquilo, mas se você não tem fé? Como você vai receber se não tem fé? Então é pela fé, é pela obra que nós recebemos. A fé remove montanha. A palavra de Deus, meus queridos irmãos, ela nos mostra para cada um de nós. E para não ver a morte. Olha como Deus é maravilhoso. Como Deus é perfeito. Ele trazou, glória a Deus, aleluia, né? E pela fé, Enoque foi traslado para não ver a morte e não foi achada. Ela foi traslada para não ver a morte, mas não foi achada. Olha como Deus é maravilhoso. Será que nós devemos
desistir de Deus? Se nós vemos as importâncias que Ele tem por mim e por você, como Ele importa por mim e por você. Enoque foi, pela fé, Enoque foi traslada para não ver a morte e não foi achada. Glória a Deus, aleluia. Achado, porque Deus e os trasladará. Foi Deus que trasladou ela, para ela não ver a morte. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradará a Deus. Ela agradará a Deus, ela agrada a Deus. Como nós também devemos agradar a Deus todos os momentos de nossas vidas. Todos os momentos de nossas vidas nós devemos agradar a Ele. Só que muitas vezes, em vez de nós agradar a Deus, muitas vezes nós aborrecemos a Deus com palavras. Só de nós ficar, meus queridos irmãos, ficar murmurando a nossa vida, questionando a nossa vida. Ah, minha vida está isto, minha vida está aquilo. Você está machucando Deus. Você está desagradando a Deus. Você vê Jó. Jó, ele passando por tanto aqueles problemas, por tanto aquelas lutas, ele disse, bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome dele. Tudo que ele me deu, ele tirou. Bendito seja o nome dele. Esse agradou a Deus. Muitas vezes, nós agradamos a Deus nos momentos bons. Mas na hora que vem os problemas, os momentos difíceis, aí já começa, muitas vezes, Senhor, você não faz isso para mim. Não sabe esperar, não sabe confiar. E começa a transgredir o nome do Senhor. Falar o nome do Senhor em vão. Isto é desagradar a Deus. Se pela fé que nós estamos aqui, nós devemos agradar a Deus todos os momentos de nossas vidas. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, que o Senhor Jesus esteja conosco, nos fortalecendo. Que o Senhor Jesus, Ele cubra cada um de nós de proteção, debaixo das asas dEle. Que Ele esteja sobre mim, sobre você, a todos os momentos de nossas vidas. Porque só Jesus possa nos perdoar os nossos pecados. Ora, sem fé é possível agradar a Deus. Então não adianta. Nós sem fé é possível agradar a Deus. Para agradar a Deus nós devemos ter fé, nós devemos acreditar, nós devemos crermos no Senhor Jesus Cristo. É necessário. É necessário nós agradar a Deus. É necessário nós ouvirmos a palavra do Senhor. É necessário de nós levarmos a palavra do Senhor adiante. Isto, meus queridos irmãos, é obediência. Se Deus é por nós, grandes maravilhas faz por mim, por você. O que custa nós estar falando o amor dele? Ah, mas eu não tenho dom de pregar. Mas você tem outro dom. Você tem o dom de louvar. Você tem o dom de ouvir. Você tem o dom, glória a Deus, de ler. Você tem outro dom, glória a Deus, aleluia, de estar ali, né, ajudando outras pessoas. Isso tudo é dom, meu irmão, minha irmã. Só você está, glória a Deus, aleluia, dando a mão à pessoa que precisa, esse é um dom de Deus. Então, tudo que Deus nos dá para mim e para você, Ele nos dá o dom. Todos nós temos um dom. Só que muitas vezes, muitos não sabem o dom que eles têm, a força que eles têm, que Deus está dando.
porque não dão valor à palavra de Deus. Não dão ouvido à palavra do Senhor. A fé sem obra, ela é morta. Meu querido irmão, ora, sem fé é possível agradar-lhe. Porque é necessário o que aquele que se aproxima de Deus creia o que ele existe, o que galardoado dos que buscam. Então é necessário. É necessário nós crer. É necessário todo aquele que diz que ama Deus, busca Deus, é necessário ouvirmos a voz de Deus. É necessário agradar a Deus. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, que essas palavras possam ficar em cada coração. Que essas palavras possam ficar para cada um de nós meditar, para nós refletirmos, porque nós devemos adorarmos a Deus. Você vê Noé? Noé é pela fé que fez aquela arca. Se ele não tivesse fé que aquela arca ia sair, como aquela arca ia sair? Então, através da fé que ele conseguiu fazer aquela arca. Então, meus queridos irmãos, tudo que nós formos fazer, glória a Deus, aleluia, nós devemos ter fé. Nós devemos acreditar naquilo que nós façamos. Nós devemos acreditar. Eu tenho fé que aquilo vai dar certo. E dê certo. Mas quando nós pedimos algo a Deus sem fé, é morta. Porque Deus não ouve, porque está sem fé. É a mesma coisa, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eu pegar aquela coisa e jogar fora aquela coisa morta. Então, meus queridos irmãos, a fé, ela remove montanha. Mas a fé tem que ter obra. A obra sem fé é morta. Então nós devemos crer naquilo. Se nós vemos, se a coisa, vamos fazer alguma coisa, eu vou ter fé, tem fé que isso vai dar certo. Então se nós tiver fé que vai dar certo, vai dar certo. Porque é fé. Isto, meus queridos irmãos, agrada a Deus. A todo momento de nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma ótima noite, um ótimo sono. Muito obrigado, minha esposa, que está nos ajudando novamente, glória a Deus. Que o Espírito Santo possa estar nos iluminando o nosso coração, nos dando uma ótima noite, um ótimo sono abençoado para cada um de nós. Glória a Deus, aleluia. Porque só Ele é o Deus verdadeiro. Só Ele que nos conduz, que nos sustenta. Nós, todos os momentos de nossas vidas. Amém? Muito obrigado a todos aqueles que estão me assistindo, aqueles que estão se inscrevendo no meu canal. Que Deus continue abençoando cada vida, cada família em nome de Jesus. Que Deus nos proteja, que Deus nos guarde, nós de todos os males, de toda perseguição contra nossas vidas. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e para sempre. Até amanhã, se Deus permitir, em nome de Jesus. Ô glória.